Jesus. Em 2 Crônicas capítulo 7, quem achou diga amém. O versículo 1 diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, vamos ler juntos, verso 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Somente até aqui. Amados, esse texto aqui fala. Você conhece a história que Davi, ele desejou, já no final dos seus dias, ele desejou, talvez como um último desejo que Davi teve, depois de tantas conquistas na vida, tantos sucessos também, né? Alguns fracassos, que a Bíblia não omite, mas mais foram as vitórias, os sucessos, as experiências que Davi teve com Deus. E num último desejo, talvez, que ele gostaria muito, era ter construído o templo. Mas Deus disse que não seria para ele, mas sim para Salomão, seu filho. E Salomão, ele fez o templo, embora Davi contribuísse também ele ofertou muito para a construção do templo. E Salomão, então, ele reconstrói o templo. E veja, o texto diz que Salomão, acabando, ele fez uma oração, consagrando, né, aquele lugar, aquele templo. Diz o texto que quando ele acabou de orar, no capítulo 7, e a oração está mencionada no versículo anterior, no versículo 6, desde o versículo 12 em diante, né, até o 42, então Salomão faz uma oração. Quando ele acaba de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então houve uma manifestação sobrenatural de Deus, né? Demonstrando que Deus estava se agradando. Deus havia se agradado da construção daquele templo, e o Senhor diz: olha, eu ouvi tua oração e escolhi esse lugar. Eu escolhi esse lugar agora para fazer habitar o meu nome. Então desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, sacrifícios, a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória tinha enchido a casa. E os filhos de Israel viram descer o fogo, né, e a glória do Senhor sobre a casa, e se encurvaram, adoraram o Senhor. Enfim, foi assim um momento assim muito lindo para quem pôde presenciar, né, aquela inauguração, aquela dedicação da casa, né, do templo, e com esses sinais aqui da aprovação. Versículo 11, então, o Senhor fala aqui que Deus, tudo aquilo que Salomão tentou fazer no seu coração,
ele prosperamente fez. O Senhor apareceu a ele, né, de noite, e disse para ele: olha, eu ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E aí Deus, é uma coisa interessante, porque o fogo, né, e a glória do céu foram os sinais de que demonstravam que Deus estava aprovando aquela construção. Agora Deus fala de chuva, né? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Então, três coisas aqui, Deus cita três coisas que poderiam acontecer na história, no futuro, do povo, e que seriam situações difíceis para eles, porque o Senhor fala que não haver chuva. Ele fala também de uma praga de gafanhotos, né? E depois fala sobre enviar a peste, né? Sobre os animais, sobre pessoas, enfim. Três coisas que poderiam afetar muito a vida de um povo. Mas aí Deus fala, olha, mas no versículo 14: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, Deus já estava dizendo para Salomão, e que na verdade isso foi escrito, nós estamos cientes também, e o povo também, de que quando, embora Deus estivesse aprovando tudo aquilo, não é? Mas Deus estava dizendo, olha, se porventura vierem dias maus, se vierem adversidades, saibam que isso tem a ver com o pecado. E aí então o versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, buscar a minha face, se voltar novamente para mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Sabe, amados, até que ponto o pecado, ele pode até influenciar no curso natural da natureza. Eu estava pregando lá, domingo à noite, lá no centro evangelístico. Eu estava falando sobre isso, né? Nós, até então, até o culto de domingo, nós estávamos assim, desejando muito que viesse alguma chuva. E alguns podem achar coincidência, cada um tem o direito de achar o que quiser. Eu vou dizer uma coisa. Eu falei sobre chuva, falei sobre pecado, eu falei que Deus não tem se agradado da nossa terra, Deus não tem se agradado do Brasil, Deus não tem se agradado do Rio de Janeiro, Deus não tem se agradado desse povo, Deus não está se agradando de muitas coisas, e até mesmo dentro da igreja, há muitas coisas que não têm agradado a Deus, e isso traz consequências, sim ou não? Traz, mas está aqui dizendo, olha o que está acontecendo. Deus fala aqui, as três coisas: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Então, mas porque estão desmatando, porque tem a ver, tá bom, mas não é só isso. A Bíblia diz que também é por causa de pecado. Estiagem, seca, também tem a ver com pecado. Embora, é claro que os cientistas, né, o Jornal Nacional nunca ninguém vai aparecer lá, nenhum jornalista vai dizer, olha, essa estiagem, né, é por causa do pecado. Ninguém vai falar isso. Mas nós sabemos que tem a ver também com pecado. Amém, amados? A Bíblia fala também, e aqui o Senhor fala, olha, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, pragas que vêm sobre as plantações, agriculturas, está acontecendo também. E por fim ele fala sobre a peste. Temos visto aí as notícias do ebola. Eu falei, a cada hora 4 pessoas estão morrendo por causa dessa peste, né? É uma epidemia já. Então, e eu fico pensando, o pecado, ele verdadeiramente traz consequências sobre um povo, sobre a terra, interfere no curso da natureza. Veja como é terrível o pecado, amados. Como o pecado é terrível, como o pecado separa o homem de Deus. Porque é tão bom quando a gente vê as coisas assim, naturalmente, as estações, o clima, né? E no domingo, no finalzinho do culto, depois no finalzinho mesmo, eu me lembro de ter falado assim, irmãos, e essa semana vai vir chuva.
Ah, bom, estava previsto realmente vir chuva, mas a previsão, não é? Depois eu até consultei alguns companheiros aí que eu sei que também gostam de ficar pesquisando, porque tem os sites, tem direitinho como é que você pode ver a previsão do tempo e tal, e realmente não havia previsão de chuva para domingo. A previsão de chuva era para terça-feira, ontem, né? Segunda, terça, mas domingo não tinha previsão não. E choveu, não choveu aqui também? Choveu. Agora, pensem o que quiserem, mas choveu. E o pessoal depois foi em cima de mim, pastor, poxa, amanhã eu queria ir na praia. Poxa, o senhor falou que acabou o culto, amados. A gente teve um bolozinho para comemorarmos lá o primeiro mês, até passou já um pouquinho, o primeiro mês lá de aniversário. E aí começou a chover, choveu, vento e relampejando e tudo. O pessoal veio em cima de mim, pastor, poxa, estava fazendo plano de ir para a praia, o senhor falou que ia chover aí, tá vendo agora? Aí pode ficar tranquilo que é só agora, amanhã segunda-feira você pode ir. Tá, depois, amados. Então, por que eu estou falando isso? E eu estava pensando assim, conversando com a minha esposa, eu falei, a gente tem que ter mais fé, né? A gente tem que ter mais fé. Quem é Salomão? Quem é Salomão? Quem é você? Quem sou eu? Será que Deus ama mais Salomão, amava mais Salomão do que a mim e você? O amor de Deus é o mesmo, amados. Mas Salomão é uma vida, é uma alma que Deus amava e que ama também a mim e a você. Né? A Bíblia, Tiago fala acerca de Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Tiago capítulo 5, vamos lá, Tiago capítulo 5, versículo 16 a 18. Elias era sujeito às mesmas paixões, às mesmas emoções, os mesmos pecados, a mesma coisa. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, tentações, adversidade. Era um homem comum, não era um super-homem, amados. Não existe super-homem. Se a gente pode dizer que existiu na face da terra um homem verdadeiramente, não vou dizer super-homem, mas um homem, um santo, não é? Um justo, um Senhor, esse é Jesus. Agora todos os outros são homens que tiveram pecado, que pecaram, nasceram em pecado. Todos. Só Jesus não nasceu em pecado, nunca conheceu o pecado. Amém? Nunca conheceu o pecado, só Jesus. Os demais são homens mortais, sujeitos às mesmas paixões, como o Tiago fala de Elias. Elias, versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Está vendo? Isso aqui fala de fé. É fé. Deus ouve as orações, amados. Deus ouve as orações. Deus ouviu a oração de Salomão. Deus ouviu a oração de Elias, e Deus ouve a oração de cada um de nós. Amém? Deus ouve as nossas orações. E eu acho muito interessante quando há também essa disposição de se voltar para Deus. Sabe o que está acontecendo? Sabe, vou dizer para você deve saber dessa história, né? Eu estava vendo esses dias aí, existe uma fundação, uma entidade, é uma fundação, né? Que está lá, fundação, vamos dizer, existe ONGs, né? Existe uma fundação chamada Cacique Cobra Coral. É um médium que preside essa fundação, espírita, e ele atua junto aos governos, prefeituras, governadores, tá? Eu estava lendo, a gente sabe disso aqui no Rio de Janeiro, mas eles diz eles que se ofereceram para resolver o problema lá de São Paulo, mas que o prefeito na época não aceitou ajuda e tal. Então, que agora está acontecendo tudo isso lá porque não aceitaram a interferência deles, sabe? Diabo, engano, maligno. Infelizmente, tem governantes se aliando a esse tipo de gente que incorpora demônios, médiuns,
endemoniados, que querem interferir em coisas na natureza, sabe? Que na verdade, que essa autoridade pertence a homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que precisam se levantar. Eu estou dando um exemplo aqui, mas entre outras coisas, né, também nessas áreas, sabe? Declarar no nome de Jesus. Salmo 91 diz que praga alguma chegará à nossa tenda, né? É um salmo de fé que a gente tem que guardar no coração, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Sabe, não vou temer, será que vai chegar aqui a praga? Será que vai chegar a epidemia? Será que vai faltar água? Como é que vai ser minha vida, meu futuro? Meu Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, amado. Está nas mãos de Deus. E nós temos autoridade para exercer a nossa fé na palavra do Senhor. Deus está em busca disso, né? Então, Salomão, ele orou, ele consagrou aquele lugar, aquele templo ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Salomão. Vamos voltar lá para a 2ª Crônica. Deus ouviu a oração de Salomão. Sabe, querido, você acredita que Deus pode mudar uma lei num país por tua causa? Você acredita que pode? Pode. Por que não pode? Deus pode fazer tantas coisas, amado. Essa fé é simples, uma fé assim que as pessoas vão chamar a gente de louco. Você está maluco, rapaz? Isso não acontece, não. Acontece muita coisa, amado. Acontece muita coisa que só depende de nós, né? Havia um mandato lá, um decreto que todo judeu seria exterminado, né? E Deus levantou, né, alguém para que pudesse interferir. Esther se levantou para anular aquele decreto, né, para poder, se levantou ali, intercedeu e tal. Então, amados, existem coisas assim, sabe? Eu vejo assim, me permitam fazer esse comentário. Eu vejo os homens de Deus muitas vezes muito preocupados com as leis, com a política e muitas, sabe, se voltando muito para essas coisas, e que se não, olha, sabe, às vezes se esquecem, né, de que nós temos uma arma muito mais eficaz do que colocar um político em determinada posição. Como igreja, a nossa maior arma é a oração, a nossa fé. Como igreja, estou falando como igreja, como cidadão, não é? É uma coisa, mas a nossa maior arma como igreja é a nossa oração, a nossa fé, que anula decretos, que promove mudanças. A Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que estabelece reis e remove reis. Sim ou não? É o Deus que levanta, mas o Deus que abate. No livro de Atos dos Apóstolos fala de um discurso de um rei, de um homem que fez um discurso e o povo declarava: voz de Deus e não de homem. Isso é voz de Deus e não de homem. E ele não deu glória a Deus. Ele se envaideceu com aquilo. O povo todo estava perplexo com o discurso que ele fez. E ele recebeu, em vez de dar glória a Deus, ele recebeu para ele a glória. A Bíblia diz que Deus, no mesmo momento ali, Deus foi e o feriu ali, morreu. Não podia fazer isso. Deus não divide a glória com ninguém, amado. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, só o Senhor que é digno, não é? Então, mesmo sendo usados tremendamente por Deus, como Salomão, como Elias, como qualquer outros personagens bíblicos ou homens e também dessa época, né? Mesmo sempre a glória será do Senhor, né? Eu ouvi uma coisa interessante de que a missão de um profeta ou de uma voz profética, né, é justamente passar essa mensagem para o povo, né? Quando um profeta, quando uma voz profética se levanta, uma mensagem profética, algo assim profético é trazido ao povo, à igreja, a uma comunidade, a mensagem quer dizer o seguinte: só o Senhor é Deus, para que o povo saiba que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, entendeu? O profeta, ele tem que ter isso em mente. Quando ele é usado por Deus para lhe trazer uma mensagem, é para que através daquela mensagem o povo saiba que só o Senhor é Deus, não é? Amém? Aleluia. Então Salomão, ele teve aquele momento da consagração. Vamos lá, capítulo 7.
Deus fala para Salomão: Salomão, se o meu povo se humilhar e orar. Nos versículos seguintes, o Senhor já vai dando assim: olha, estejam atentos, cuidado. Os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos, os olhos estarão abertos e atentos os meus ouvidos à oração nesse lugar. Verso 15. Versículo 19. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, se for que vos tenho proposto, se for de servir a outros deuses, se vos prostrardes a ele. Então Deus vai dizendo: olha, se vocês mudarem, se vocês me deixarem, se vocês virarem as costas para mim, então, olha, as coisas vão ser diferentes. Versículo 21. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta casa e com essa terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, prostraram, serviram, enfim. Está vendo, amados? Tão importante quanto conquistar é manter o que foi conquistado. Não é porque teve agora a casa e o fogo desceu, a glória encheu a casa, pronto, agora daqui para frente vai ser tudo. Deus fala: olha, cuidado, não se desviem, não se apartem dos meus estatutos. E na nossa vida cristã é a mesma coisa, amado. Por maiores que tenham sido as experiências que você tenha tido com Deus, não se esqueça que no dia que você se apartar, se você der as costas, virar-se e voltar para outros deuses ou para outras coisas que não seja o Senhor, se você negar a fé, então novamente as consequências virão. O mal virá sobre a sua vida, é inevitável. Se você buscar o Senhor, continuar firme, entra mês, entra ano, sai ano, firme, o Senhor estará também firme com a sua palavra sobre a tua vida, sabe? Não basta ser fiel 1 mês, ou 2 meses, ou 1 ano, ou 3 anos, ser fiel até a morte, diz a palavra do Senhor. Eu sei que há muitas coisas que se levantam para tentar nos fazer desistir, não é? Desistir do Senhor, desistir da palavra, das promessas. Não está acontecendo nada. Mas por que agora eu estou com isso? E outra coisa, amados, quero deixar bem claro aqui também, que nem sempre, não é? As coisas ruins que vêm sobre nós é consequência do pecado. Também não quer dizer que nem tudo que acontece sobre a nossa vida quer dizer: tá vendo? Está em pecado. Está faltando água na tua casa? Está em pecado. Tem doença lá? Tem pecado. Não é isso. Pode ser, mas não sempre, nem sempre não. Também se for assim, amados, aí ninguém sobreviveria também, né, amados? Ninguém, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Amém? Amém? Então, em Salmo 51, 17, a Bíblia diz, é importante porque essa mensagem, essa palavra que nós estamos tratando aqui hoje, tem a ver também com aquilo que nós vamos fazer no próximo domingo pela manhã, né? Salmo 51, 17 diz que há um coração. Se você tiver como até marcar esse versículo aí na sua Bíblia, né? Deixar assim, uma forma de que você possa, quando passar assim, caramba, isso aqui é importante para mim, Salmo 51, 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nunca se esqueça disso, amado. Nunca se esqueça disso. Como é que nós podemos manter aquilo que foi conquistado, aquilo que Deus nos deu? Aqui, coração quebrantado. Reconhecer quando errar, quando se afastar, quando não obedeceu a palavra. Volta-se, se arrepende. Por isso que Deus falou para Salomão, 2 Crônicas 7,14, não é? Se houver a fome, se houver não houver chuva, consequentemente vai ter fome. Se houver a peste, se houver a epidemia, não é? A praga na lavoura, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E Deus está dizendo mais aqui, amados, que nós como igreja, como povo de Deus, nós temos até que pedir perdão a Deus, fazer confissão pelo pecado do povo que está aqui,
da terra que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa terra que tem pecado contra Deus, que não tem agradado a Deus. Então nós vivemos nessa terra. Então Deus está falando aqui, vocês, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhem e orem, se arrependam, façam confissão pelo pecado do povo, pela corrupção extrema, pela violência, amados. A terra, ela é, de alguma forma, ela é manchada, ela eu não sei explicar isso, mas a Bíblia deixa claro, desde o primeiro homicídio lá de Caim, quando matou Abel, o sangue de um justo, de um inocente, que foi derramado sobre a terra. Essa terra está contaminada, tanto que não vai mais ser pelo dilúvio, não. A Bíblia diz que a terra será consumida pelo fogo, amado. Está contaminada, o pecado contaminou, a violência contamina, traz maldição sobre uma terra. A violência, a corrupção, tudo isso que está acontecendo aí, tão perto de nós, ao nosso redor, isso traz maldição, e Deus não se agrada, Deus não se agrada de tudo isso, e nós como igreja, temos esse poder. Mas pastor, nós somos só um pequeno número, mas Deus conta conosco. Bastam 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Bastam 2 ou 3 para estarem pedindo a Deus: Senhor, sara a nossa terra, Senhor, sara o nosso bairro. Deus, muda a história desse lugar, meu Deus. Temos orado pouco nesse sentido. Deus, muda, Senhor, salva, Senhor. Até aquelas pessoas que a gente acha que não tem mais jeito, mas Deus pode dar jeito sim. Dá sim. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem jeito sim. A gente olha, eu confesso que tem pessoas que qualquer pastor mesmo, que tem fé, que crê em Deus, que prega, e que foi levantado por Deus, um evangelista, um missionário, humanamente falando, tem pessoas que a gente olha assim e vê, caramba, é difícil, mas não é impossível, porque tudo é possível que crê. O Evangelho é o poder, é boas novas, é o poder de Deus, amém, querido? Então, esse é o desejo de Deus, que nós nos levantemos com fé, declarando mesmo: o Senhor pode mudar toda e qualquer situação, a partir da minha vida, que o Senhor nos limpe, nos use, sejamos canais desobstruídos, desimpedidos, descomplicados, para que Deus possa nos usar, liberados, desembaraçados, em nome de Jesus, para que Deus possa usar nesses dias, para que a glória do Senhor venha, encha a casa, a casa que tem que encher a glória do Senhor. A primeira casa tem que ser essa aqui, bate assim no peito assim: Senhor, enche essa casa, assim, né? A glória do Senhor, quando essa casa está cheia do Senhor, diz o texto aqui que os sacerdotes, eles não podiam entrar, né, no templo, porque a glória do Senhor havia enchido a casa. Então, quando a glória do Senhor enche a nossa vida, enche a nossa casa, a nossa família, olha, amados, as coisas são diferentes, né, Wallace? Quando as pessoas entrarem no táxi, no teu táxi, quando as pessoas estiverem próximas a você, em contato contigo, a glória do Senhor vai mover-se em favor daquelas vidas. As pessoas, eu me lembro de um pastor, ele foi dar um abraço, estava com alguém e foi apresentado a ele uma pessoa: olha, isso aqui é fulano de tal, poxa, que legal, Deus te abençoe. Aí deu um abraço naquela pessoa: Deus te abençoe, deu um abraço, não conhecia, deu um abraço, foi embora. Aquela pessoa que recebeu um abraço não era nem um cristão, depois falando: meu Deus, mas o que foi aquilo? Foi um abraço, eu senti uma coisa, uma glória, um arrepio, eu não sabia explicar o que era, né? Mas ele não era um cristão, mas foi a presença de Deus, a glória de Deus que tocou, que envolveu, né, aquela vida, amados, é isso que nós precisamos. A Bíblia fala que no passado até a sombra daqueles homens de Deus curava, fazia algo assim, sobrenatural. Imagina, se sombra faz isso, tem esse efeito, imagina um abraço teu, imagina um aperto de mão, imagina uma palavra assim: Deus te abençoe. Deus tem uma obra na tua vida, Deus pode mudar todas as coisas, né? Às vezes você encontra alguém que está falando tanta coisa da vida, tão mal, e está tudo ruim, tal, aí você, deixa ela falar, fala, não tiver mais nada que falar, você, mas Deus pode mudar toda a situação, mas Jesus pode mudar todo o quadro da tua vida, e acabou, e não precisa debater, não, você não sabe, não. Só dá uma palavra assim de autoridade, deixa para ver só, se a Bíblia diz que a palavra não voltará vazia.
Não tem jeito. Depois a pessoa pode querer argumentar. Não, mas você não conhece a minha vida. Não, deixa eu te contar. Não. Deus, não conheço, não preciso conhecer, mas tem um que conhece. E Ele pode mudar toda a situação na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Fecha a sua Bíblia. Deus pode mudar tudo na sua vida. Deus pode mudar qualquer coisa, qualquer situação. Meu Deus, quem vai ganhar domingo? Quem vai ser o governador? Quem vai ser o presidente? E a nossa vida, como é que vai ser depois? O que vai mudar? Sabe, amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não podemos perder o foco do Senhor, olhando para Jesus, cumprir o nosso dever, mas acima de tudo, nos despertar como igreja. Precisamos nos despertar mais e mais, sabe, amados? Sabe, porque se em meio a tantos escândalos, a tanta corrupção, prisões, condenações, delações, tantas coisas, e o povo ainda continua em dúvida, a quem devo soltar? A Jesus ou Barrabás? O povo está em dúvida ainda. A quem vamos eleger? Não que seja o caso ali, né, da eleição, não tem, mas assim, hoje o povo não tem esse discernimento. O povo não tem, viu como é que naquela época, a Jesus ou Barrabás? A quem devo soltar? Barrabás, soltem o ladrão, queremos ser roubados de novo, queremos que ele entre em nossas casas, né? A história continua, amados, não é verdade? Então se tiver, olha, eu não vou ficar surpreso nem de um lado nem para o outro do que acontece, do resultado. Não vou ficar surpreso se for um, se for outro. O que a gente precisa já antes de qualquer coisa é ter uma convicção, é saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, da minha vida, e nós não podemos perder o foco, sabe? O meu foco é Jesus, a minha vida, o reino de Deus é muito mais importante do que o reino dos homens, sabe? Esperamos dias melhores, esperamos que as coisas melhorem, claro que a gente espera, mas não é bem isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. As pessoas estão aí, amado, o mundo está caminhando cada vez mais, e crescendo em pecado e em diabo, e nós como igreja devemos nos despertar. E olha, eu vou dizer uma coisa, amados, é isso que Deus vai fazer com a igreja, com os lavados e remidos do sangue do Cordeiro, pessoas que estão pagando um preço hoje terrível, uns com a própria vida, outros derramando sangue, sabe? Mas Deus vai usar um remanescente, Deus vai usar um povo nesses dias, amado. Pessoas vai levar, eu creio, eu falava isso antes de vir para o projeto Vida Nova. E eu creio que foi para isso que Deus me trouxe, mas ainda não fez tudo na minha vida. Eu disse, olha, essa igreja que nasceu debaixo daquele grande avivamento de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, eu acredito que esta igreja, antes de ser arrebatada, ela também viverá um grande avivamento, ela vai passar por um grande avivamento, vai ter um momento assim, extraordinário da igreja, e eu digo, já está acontecendo, e vai chegar aqui também, amado, vai chegar, amém ou não amém? Homens e mulheres, pode vir o Ministério de Música, vai chegar esse avivamento na nossa vida, na nossa nação, amados, essa nação, em nome de Jesus, e o meu povo, e hoje nós estamos aqui como povo do Senhor, sim ou não? Amém? Somos o povo de quem? Do pastor, o povo do apóstolo, ou o povo do Senhor? Povo do Senhor. Quem salvou você? Quem salvou a mim? O Senhor Jesus. Quem é o Senhor? É o Senhor Jesus. Somos o povo do Senhor. Então Deus falou para Salomão, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós não somos conhecidos como povo de Deus? Ah lá, o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia, em nome de Jesus. Oh Deus querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. O mesmo Deus de ontem, de hoje,